uma das pesquisas realizadas durante esse ano passado foi a respeito, então, da integração vertical da, da produção de café. E por integração vertical, a gente entende que seria aquele produtor que, de repente, ele resolve montar uma torrefadora própria na sua fazenda ou fora, ou então, ainda, não precisa nem... ele pode verticalizar sem ter esses ativos, a propriedade desses ativos, ele pode fazer por toll processing, ou seja, ele aluga, ele faz contratos e torrefadoras torram o café dele, né? Então, a grande pergunta é, os produtores de café decidem industrializar. Será uma decisão generalizada, uma tendência? Obrigado. Tá legal. Será que essas decisões, quais são as motivações que levam esses produtores a pensar nisso? Às vezes, apenas pensar, às vezes tomar algumas decisões e investir nisso. Ou seja, estamos falando de um dado que será uma tendência, que é uma realidade, ou é apenas alguma coisa esporádica, né? Quais são as motivações que os levaram a esses pontos, né? Quais são os obstáculos, né? E uma coisa muito comum, ter café de qualidade seria um critério suficiente? Da mesma forma que você produzir leite tipo A, ter os tanques de expansão na sua fazenda, isso será suficiente para você comprar embaladora, marca, pacotes com a sua marca, investir na sua marca, fazer distribuição, conquistar mercado? Será que ter a disponibilidade da matéria-prima apenas é um critério suficiente para tomar essa decisão? Bom, essa pesquisa foi feita, então, analisando as estratégias de integração vertical que existem na bibliografia, ou seja, quais são os seus princípios e fundamentos. Foi feito idas ao campo com entrevistas estruturadas, questões, tal, e uma análise, então, descritiva do tema, né, que vocês podem ler aí na revista. Bom, as motivações, então, elencadas na pesquisa, né, adicionar valor, como sempre, tentar agregar esse valor que pensa-se perdido quando você entrega na porteira o resultado da sua produção agrícola, né? Ter marca própria, ou seja, eu quero ter a minha marca de café torrado e moído, ou torrado, ou moído, não moído e torrado, e, enfim, industrializado. As barreiras à entrada são baixas, isso a gente percebe. Qualquer feira de café, Semana Internacional do Café, tem dezenas de fábricas de torrefadores à sua disposição, fazendo demonstrações, cursos, seminários, workshops, tentando vender desesperadamente para os produtores os seus equipamentos. Nós temos dezenas desde as mais sofisticadas alemãs até as nossas nacionais, que competem e concorrem nesse mercado acirradamente. Ou seja, as barreiras à entrada são baixas, não tem grandes questões aqui, tem outras questões, né? Eu tenho o produto, por que não processá-lo, industrializá-lo, né? Bom, as barreiras encontradas, então, quando se pensa na integração vertical, fica a grande pergunta, eu estou adicionando mais custos do que receita? E eu dei o exemplo daquele produtor de leite tipo A, que ele comprou os equipamentos, ele tinha 2 Kombis, 1969, ele pegou um sobrinho, pegou o afilhado e mandou esses caras para a cidade vender, aí fundiu o motor da Kombi, os clientes desistiram porque não tinha frequência, não tinha regularidade na entrega, ou seja, ele deixou de fazer uma coisa que ele sabia fazer muito bem, que era produzir leite tipo A, para partir por uma outra atividade que ele não tinha a menor ideia de como fazê-la. Precisava de pessoal especializado, investimento, então fica essa questão, adiciono mais custos do que eu ganho em receita, é um outro negócio, né? E o custo do aprendizado, quer dizer, a curva de aprendizado, não é uma coisa trivial, né? E também a regulação, acesso aos canais de distribuição, a gente sabe que existe uma burocracia medonha em termos de regulamento, de registros, quer dizer, não é também trivial. Às vezes, para você produzir uma cachaçinha lá na fazenda, né? Cadê o Renato? Né? A cachaçinha você produz lá, é boa, tudo. Agora,
vai comercializar a cachaçinha, né? Aí é um inferno de Dante. É a divina comédia das coisas horrorosas que podem acontecer com o produtor. Ele vai enfrentar todos os obstáculos possíveis, desde o Cérbero, o cão de guarda da porta do inferno, até a regulação brasileira terrível. Enfim. Conclusões. É uma diversificação como qualquer outra. Eu não tenho, os irmãos Dutra estão aqui, não. Eles produzem abacate também. Eles têm uma ampla diversificação da produção deles. Eles partiram para outros negócios, outros business que rendem muito bem. Então, será que, quando você compara, será que torrar é apenas uma outra diversificação como outra qualquer, como plantar abacates? A verificação de custos e benefícios tem que ser sempre muito bem feita e, em geral, não é, né? Parte muito mais do pensamento positivo, do chamado wishful thinking, ou seja, não, vamos fazer tal. E, às vezes, tem essas razões não econômicas, que são aquelas, não, eu quero porque eu quero. Eu quero brincar, em vez de comprar um videogame lá sofisticado, um centro de pilotagem de aviões, eu vou comprar uma torrefadora e vou brincar, vou jogar um dinheiro fora aqui. E tenho razões não econômicas lá para... Enfim, eu quero botar o meu nome num rótulo e dar para os amigos, no Natal, na Páscoa, enfim. Então, essas seriam as razões não econômicas. Enfim, é isso, professor. Excelente, Sam. Eu quero complementar alguns pontos que o Samuel colocou e reforçar alguns pontos. Esse tema da integração vertical, pense em qualquer cadeia produtiva, café, cana, o que vocês quiserem, qualquer cadeia produtiva. Vocês têm, tipicamente, empresas especializadas em cada atividade. A pergunta que vem à mente é por que eu não tenho uma empresa só fazendo tudo sempre? É melhor integrar? A integração vertical é sempre melhor? Essa pergunta, que pode ser aparentar tão simples, rendeu 2 prêmios Nobel, do Oliver Williamson e do Ronald Coase. O Williamson está vivo ainda, o Coase já nos deixou. Não é? Esse tema é o tema que me encantou ao longo de toda a minha carreira de pesquisa, da integração vertical. Quando e por que uma empresa deve avançar na cadeia produtiva ou para trás? Não é? Eu posso fazer a pergunta, doutor André, por que vocês não produzem todo o café que vocês processam? Seria integração vertical para trás. Tem margem lá com o cafeicultor? Tem. Por que você não processa e ganha essa margem? Porque não é assim. Existe especialização. Não é? Quando você se atreve a entrar em outra atividade, você tem isso que o Samuel colocou, uma curva de aprendizagem, o conhecimento específico daquilo, investimentos particularmente voltados para aquela atividade. Então, nem sempre é interessante. Em alguns casos pode ser interessante, sim. Algum produtor de café pode avançar para industrializar e ter sucesso? Sim, claro. Ninguém está dizendo que não. Apenas a gente reforça algo que já é bem conhecido na literatura, que pesquisa esse tema, é o seguinte, é um outro negócio. Não é? Prepare-se, você vai entrar num outro mundo. É outra linguagem, você vai mexer com outros canais de distribuição, você vai mexer com outra regulação, você vai mexer com... Então, o tema da integração é fascinante. Há vários exemplos de integração mal sucedida e há exemplos de integração bem sucedida, não é? Quanto a isso, não há dúvida. Alguns empresários podem avançar e amanhã até falar, não quero mais ser cafeicultor, eu quero agora ser industrial. Muitos industriais nasceram assim. Não estamos dizendo que não, apenas dizendo, olha, cuidado, porque a gente fez estudos de caso em vários setores. Eu me lembro bem de um deles, que foi o estudo de caso da exportação de melões lá do Rio Grande do Norte. Quando a ideia era, puxa, quando eu vejo o produto lá no supermercado europeu, e eu vejo o que eu, produtor de melão, recebo, então eu vou ser exportador. Não é? Nós tivemos o exemplo também na cana-de-açúcar. As cooperativas se uniram para fazer, anos atrás, o ex-ministro Roberto Rodrigues conta bem essa história, da Exincop.
as cooperativas se unirem para fazer exportação. Rapidamente descobriram que o negócio de exportação é tão diferente que quem estava focado na produção do açúcar ou da cana não conseguia manipular aquele outro business, não é? Então, especialização existe. A integração vertical pode ser uma solução vencedora? Sim, pode, mas cuidado. Não é? Cuidado, avalie bem. Muitas vezes a decisão vai só na linha de adicionar benefício e esquecendo que está adicionando custo também. De repente, quando vai fazer a conta, o custo superou o benefício recebido, líquido, daquela ação. É nesse sentido que foi muito interessante fazer as 20 entrevistas, vimos empresários agrícolas muito motivados, vimos várias categorias, aquele que fez o investimento em processamento próprio, outros que usam toll processing, usam capacidade ociosa de outras empresas, tudo isso a gente viu, não é? Foi muito bacana, abriu-se assim uma perspectiva de pesquisa que poderia ter dado até uma motivação para algum dos nossos alunos avançar, fazer uma tese em cima só disso. Não foi o caso, não, mas poderia ter sido.